galerinha do channel, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Estamos aqui em mais uma quarta-feira para trazer mais uma síndrome ou transtorno de filmes e séries. Nessa quarta-feira de hoje eu vou falar sobre o transtorno chamado de agorafobia, que é muito bem retratado no filme A Mulher na Janela, que ficou muito famoso recentemente na Netflix. Então, se você quer entender como funciona esse transtorno e também se todas aquelas coisas são possíveis de acontecer na vida real, daqueles sintomas que aquela mulher sente, fique comigo aqui até o final desse vídeo que eu vou contar todos os detalhes pra vocês. E antes de começar a falar sobre o transtorno de hoje, eu já quero pedir pra você, se você não é inscrito no meu canal, já se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho para receber as notificações. Tem vídeo novo todo domingo e toda quarta-feira também. Aqui eu trago casos de crimes reais e também falo sobre esses transtornos e síndromes que são encontrados muitas vezes em filmes e séries. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não perde tempo, se inscreve e ativa o sininho. E também, se você ainda não me segue lá no Instagram, corre lá pra me seguir. Eu trago conteúdo diários para vocês, além de comentar mais sobre o que eu trago aqui no canal. Eu também trago diversas curiosidades mentais, então o conteúdo é bem bacana. Não se esquece de me seguir por lá também, é @emmente.psique com o semudo. Eu vou deixar aqui na tela para vocês certinho como se escreve. E deixa o seu like já no comecinho do vídeo, que me ajuda muito. Então vamos já começar a falar sobre o transtorno de hoje. O bom de falar sobre esse filme é que o transtorno dessa mulher já fica muito claro desde o começo, então eu não vou precisar contar maiores spoilers pra vocês. Então, se você ainda não assistiu o filme, não se preocupe, eu não vou contar a grande revelação final do que acontece nesse filme, e você pode assistir ele muito bem depois, quando terminar esse vídeo. O filme A Mulher na Janela retrata uma mulher que ela tem muito medo de sair de casa. Ela não consegue, simplesmente ela sente muito medo, ela tem crise de pânico, e nisso ela passa a observar os seus vizinhos através da janela, já que é o único meio que ela tem para movimentar a sua vida de certa forma. The latest on the street. Your neighbor, she's become a friend. Her name is Jane Russell. Do you want to go outside? You know, I have a shrink of my own. O transtorno de agorafobia, ele pode ser muito bem definido como o medo de sentir medo. Ou seja, você sair de casa, por exemplo, pode te proporcionar um medo se você enfrentar alguma coisa e não te deixar seguro. Vocês sabem que a vida em si, até se você ficar dentro de casa, pode acontecer alguma coisa horrível. O mundo acontece coisas horríveis, como podem acontecer, como também não podem acontecer nada. Então, pessoas que sofrem desse transtorno não querem sair de casa. Não é que não querem, na verdade, é que eles não conseguem sair de casa, pois eles não querem sentir nenhum tipo de pavor, não querem sentir nenhum tipo de medo, ou não querem enfrentar qualquer situação perigosa que a vida lá fora no mundo pode proporcionar. E também mais um detalhe importante sobre esse transtorno é que em torno de 30 a 50% das pessoas que sofrem de agorafobia também tem transtorno de pânico. O transtorno de pânico, então, é basicamente quando uma pessoa sente um medo de uma forma muito intensa de que algo muito ruim vai acontecer. Pessoas que descrevem as suas crises de pânico, elas relatam normalmente que elas têm a certeza absoluta que vão morrer naquele momento, ou algo de muito terrível vai acontecer, e é um medo muito crescente que é praticamente impossível da pessoa conseguir controlar por si só. Então você já pode imaginar como é difícil viver numa mente como essa, que vive em constante medo. A sua própria mente não te mantém segura e ela te dá esses gatilhos de que coisas horríveis vão acontecer, impossibilitando de você conseguir viver a sua própria vida. E nisso até muitas pessoas que têm transtorno de pânico também possuem depressão, porque basicamente uma coisa leva a outra. Tanto como a depressão pode levar ao transtorno de pânico, como o transtorno de pânico pode levar à depressão, já que são emoções e sentimentos e sintomas que são muito ruins e prejudicam muito a vida social dessas pessoas. Isso pode acarretar em depressão, certamente. E nisso, até no filme, ele próprio relata que essa mulher que sofre com agorafobia, ela também possui transtorno de pânico. Tem até algumas cenas dela saindo de casa porque tá acontecendo alguma coisa muito ruim ali, supostamente, com a vida dos seus vizinhos. Então ela vai sair de casa, e nisso ela coloca uma joelheira, ela sai com um guarda-chuva para que ela não veja o que está na sua volta ou na sua frente e se concentre apenas no que está acontecendo ali naquele momento, naquele passos curtos que
que ela está dando e ela tenta com muita dificuldade, mas ela acaba sentindo um medo muito absurdo e ela simplesmente não consegue, ela desmaia. E sim, a agorafobia junto com o transtorno de pânico, ele pode ocasionar desmaios se você simplesmente abrir a porta da sua casa. No filme também retrata isso, algumas vezes ela tenta sair de casa, ela tenta abrir a porta, porém, ao ela tentar a simples menção, ela desmaia. Porque o cérebro, ele está em estado de alerta muito grande. Então, para que ele consiga se proteger, supostamente, ele evita com que essa pessoa saia de casa, fazendo com que ela simplesmente trave ou desmaie. 911. My neighbor Jane, she's been stabbed. Detective Little, NYPD. Where's Jane? Mr. Russell believes that you made a mistake. You have never met my wife. Ma'am, you all right? I know Jane. Jane's been in my house. I'm Jane Russell. Nisso, então, basicamente, a pessoa, ela sente medo de ficar em um ambiente onde pode acontecer algo muito ruim e ela não consiga fugir disso, e é um ambiente imprevisível. Por isso que é tão mais confortável a pessoa simplesmente não sair de casa, porque nas nossas casas nós conhecemos como é cada canto e cada detalhe, cada porta de fuga, possivelmente se algo de errado acontecer. Então, em casa a pessoa se sente muito mais segura. Nisso também o transtorno de pânico pode fazer um indivíduo desenvolver a agorafobia, porque com muitas crises de pânico recorrente a pessoa acaba ficando reclusa e evita sair de casa. This is a safe place. I'm agoraphobic. I can't go outside. I've been slipping, getting into a really dark frame of mind. Você sabe aquela frase "não sofra por antecipação"? Que muitas pessoas que possuem ansiedade sofrem por antecipação. Mesmo aquela coisa não ter acontecido, aquela coisa pode nem acontecer, pode tudo ficar bem no final, mas pessoas que sofrem de ansiedade já sofrem por antecipação. Até se você não possuir um grau de ansiedade tão severo que te impeça de sair de casa, pequenas coisas do seu dia a dia pode fazer você sentir uma angústia interna muito grande por ter medo de algo acontecer, sendo que aquela coisa pode simplesmente não acontecer, porque a vida, ela é basicamente isso, ela é imprevisível, coisas acontecem, coisas também não acontecem. Então, pessoas que sofrem de transtorno de agorafobia e também transtorno de pânico é basicamente isso, porém é de uma forma muito mais intensa, que pode impossibilitar qualquer interação social que essa pessoa tenha, é aquele medo muito intenso de que algo ruim vai acontecer, e se provavelmente poderá acontecer algo ruim, então é melhor eu evitar e não fazer. E pessoas que são propensas a desenvolver a agorafobia, elas são geralmente aquelas pessoas que já apresentam sinais de preocupação de forma muito intensa antes, que pensam em tudo que pode acontecer, trilham diversos caminhos improváveis em sua cabeça e sentem muito medo e preocupação. E nisso, então, com toda essa preocupação, pode até desencadear esse transtorno. Mas não é simplesmente, eu tenho medo de tal coisa acontecer, então eu tenho agorafobia. Não, os sintomas, eles são muito mais severos e são claros. Ele prejudica firmemente a pessoa de viver a sua vida. E até porque todos nós sentimos medo em algum dado momento da nossa vida. O medo é algo normal, é um instinto humano de sobrevivência, porque imagina se há algum tempo atrás, onde nós vivíamos no meio dos animais selvagens, se nós não sentíssemos medo de chegar perto de um leão e simplesmente chegasse, a nossa raça possivelmente já teria sido extinta. Então o medo é algo natural, é algo até saudável, porque coisas ruins de fato pode acontecer, mas o preocupante é quando esse medo te impede de viver a sua vida, é quando esse medo não te deixa ter interações sociais, é quando esse medo não deixa você sair de casa, é quando esse medo é tão intenso que você sente uma angústia tão grande que você tem absoluta certeza que aquilo vai te dominar, que a morte vai acontecer, e acaba criando diversas crises de pânico. Então, pessoas que sofrem de agorafobia, elas não gostam de sair de casa, ou elas não conseguem sair de casa, não conseguem de forma alguma ficar no meio da multidão. Aquilo pode ser extremamente sufocante e na sua mente já passa diversos perigos que pode acontecer, então ela pode até desmaiar se ela estiver em algum desses ambientes. E claro, além de pessoas propensas a desenvolverem
agorafobia ser o perfil de pessoas que já são mais preocupadas, também um trauma pode te fazer desenvolver esse transtorno. Depende de como a sua mente lidou com esse trauma. E agora, nesse momento, eu vou ter que falar um pouco de spoiler desse filme. Não vai ser o grande final de tudo, mas é algo que talvez você já perceba no começo. Mas enfim, eu vou ter que contar um pouco disso, porque então não tenho como explicar pra vocês esse outro quesito do trauma. Então, nesse caso, essa mulher, ela sofreu um acidente junto com o seu esposo e filho. Nisso, os dois acabam morrendo na sua frente e ela é a única que sobrevive. Então, devido a esse trauma muito intenso em sua vida, ela desenvolve esse transtorno. E foi a sua própria mente que criou isso em sua cabeça para que ela pudesse se proteger. Pois como um simples fato dela, o seu esposo e o seu filho terem saído de carro em uma viagem, eles acabaram morrendo porque algo de muito ruim não poderia acontecer com ela também a qualquer momento. Então o cérebro, ele desenvolve isso como um mecanismo de sobrevivência, de proteção. Claro, junto com a tristeza, com a depressão de toda a dor que aquela mulher está enfrentando, o cérebro, ele não está mentalmente saudável, então acaba desenvolvendo esse tipo de transtorno. The doctor said that your meds can cause hallucinations. I'm not hallucinating. I think there's somebody in my house. Don't go looking into other people's houses. You won't like what you see. Para ter o diagnóstico de uma pessoa que possui esse transtorno, a pessoa precisa passar por um profissional. Claramente, você não pode, se você tem alguns sintomas, se diagnosticar sozinho. Procure ajuda de um profissional. E nisso, a pessoa passa por uma anamnese. A anamnese é basicamente um roteiro de perguntas que pergunta basicamente desde o nascimento até atualmente o que a pessoa faz da vida, como a pessoa se sente em determinadas situações. Então, é um roteiro de muitas perguntas para entender como a mente daquela pessoa lida com diversas situações, para então ter um diagnóstico de que aquela pessoa realmente possui agorafobia ou até o transtorno de pânico. Agora, quem sofre de agorafobia pode ter cura? Olha, eu não vou dizer que não possa ter, mas a pessoa que sofre desse transtorno precisa ter necessariamente apoio psicológico e apoio psiquiátrico também. Ela precisa ter terapias de forma frequente. Com o decorrer de todas essas terapias, a pessoa pode muito bem enfrentar os seus medos para conseguir então ter uma vida mais saudável, para conseguir então ter uma vida social e livre desse transtorno. Porém, é algo que precisa ser acompanhado. É como a depressão. A depressão, ela pode vir de tempos em tempos. Se você não tiver um acompanhamento correto, você acaba entrando cada vez mais fundo dentro dessa depressão, que fica basicamente quase impossível de você ser libertado de lá. Pode se comparar também à agorafobia. Se não for corretamente tratado, é muito difícil a pessoa conseguir ter qualquer recuperação. Mas é um processo, é aos poucos, é um passo de cada vez. Não é como uma sessão de terapia que a pessoa vai sair de lá completamente curada e feliz, livre de todos os problemas e traumas e preocupações. Não é assim. Pode demorar anos para que a pessoa consiga abrir a porta da sua casa. Ou pode demorar, quem sabe, meses para que a pessoa consiga ir até no mercado fazer a sua compra normalmente. Então depende de cada pessoa, depende como cada indivíduo consegue lidar com os seus traumas, com os seus medos. Por isso é muito importante ter a ajuda de um profissional para conseguir com que esse indivíduo tão confuso em seus próprios pensamentos tenha um destino e saiba que tá tudo bem, que vai ficar tudo bem, que mesmo que coisas ruins aconteçam, a gente não tem como, mesmo se protegendo de todas as maneiras, prevenir que essas coisas aconteçam. Mas também elas podem simplesmente não acontecer. Ah, e também, claro, não é simplesmente se você conhece alguma pessoa que sofra desse transtorno, você falar pra ela, para de ser besta, isso não vai acontecer, ou pode não acontecer. Viva a sua vida, a gente só vive uma vez. Não, isso não vai trazer cura, isso não vai trazer melhora. A pessoa em si, ela não consegue controlar. Ela tem ciência que vive todas essas coisas, ela não quer viver todas essas coisas, mas ela não consegue controlar. O cérebro simplesmente trava. Ela pode ter desmaios, ela pode ter crises tão intensas que chega a faltar-lhe ar. Então, é algo que precisa ser acompanhado necessariamente por um profissional. E basicamente a pergunta que eu deixei na thumb para vocês é o que a nossa mente pode fazer conosco, e principalmente se os indivíduos passam por algum trauma na vida. Cada pessoa tem uma maneira de lidar com o trauma. Tem algumas pessoas que conseguem superar um trauma e viver as suas vidas normalmente, mas também uma grande quantidade de pessoas não conseguem, desenvolvem transtornos, depressão, agorafobia, transtorno de pânico e diversas coisas, para que a
a sua mente consiga se refugiar e entrar em uma casinha ali perfeita na sua mente, e que nada de mal vai acontecer até elas se elas se comportarem e agirem dessa maneira. Porque muitas vezes nós não temos o controle das coisas que acontecem na nossa mente. Muito se ouve falar atualmente: você está no controle de tudo. É só você querer, é só você pensar positivo, é só você olhar para si mesmo no espelho, desejar tal coisa que você vai conseguir fazer. E não é bem assim que funciona. A realidade é diferente. Porque uma pessoa que vive dessa maneira, claramente ela não quer viver dessa maneira, mas ela não consegue ter o controle. É simplesmente não consegue ter o controle da sua mente e de todas as emoções que vêm como uma enxurrada de água. Então, às vezes, a nossa mente, o nosso próprio cérebro, é que pode ser o nosso pior inimigo. Por isso que é essencial, como eu já falei pra vocês, é essencial que tenha um acompanhamento de um profissional, porque muitas vezes é necessário que tenha intervenção medicamentosa para que alguns sintomas sejam suprimidos e a pessoa consiga olhar acima do trauma, consiga olhar acima do transtorno quando alguns sintomas conseguiram ser suprimidos pela medicação, mas nunca se automedique. Um profissional capacitado para isso é que deve lhe receitar alguma medicação, porque se não for tomado a medicação correta, os sintomas podem piorar. Então é isso, gente, esse foi o transtorno de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam desse filme, se você já assistiu, se teve alguma parte que te chamou muita atenção, ou também se você tem algum comentário para fazer sobre esse transtorno, alguma experiência que você já viveu ou já viu alguém viver também. Não esquece de deixar o seu like, de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho para receber as notificações e não perder nenhum vídeo, que tem vídeo saindo toda quarta e todo domingo. E me segue lá no Instagram se você gosta desses conteúdos mentais, lá tem muito conteúdo, eu trago todos os dias pra vocês, então segue lá, @emmente.psique. É isso, gente, eu agradeço vocês por terem assistido até o final. No próximo domingo tem mais um caso criminal real e eu espero vocês lá. Muito obrigada, até o próximo vídeo e tchau, tchau!